Olá, um forte abraço para você que me acompanha. Hoje eu trouxe o livro de Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros, para fazer uma análise conforme estava previsto, né, no nosso cronograma, né, de estudos de leitura para o ano de 2024. Se você ainda não tem acesso, não sabe, não participou até agora e deseja ingressar nessa leitura compartilhada, a lista de livros previstos para esse ano está num vídeo aqui desse canal, mas anteriormente, né, com 12 livros para ler em 2024. Só consultar lá, tem mês a mês quais os livros que constam previstos para cada mês, né? E esse mês será O Deserto dos Tártaros. Pois bem, é um livro delicioso que faz a gente refletir muito sobre questões de ordem filosóficas e existenciais. Me surpreendeu positivamente, muito. Acho que até foi das leituras que mais me acrescentou profundidade nesse ano, né? Porque a princípio, não se deixe enganar, né? Você que leu a obra e está acompanhando, não se deixe enganar por achar que é um livro que trata do militarismo ou um livro que trata especificamente de um oficial. Eu acredito que houve um cuidado por parte do autor, do Dino Buzzati, de buscar abordar questões que dizem respeito a todos nós. E justamente esse elemento é que configura aí impacta como um clássico, né? Esse livro pode vir a se tornar aí mais para frente um clássico, justamente porque aborda a essência humana. Dois momentos me marcaram demais na leitura dessa obra, e assim, isso a parte o final. O final costuma ser muito, as pessoas costumam falar muito do final porque é um final belíssimo, simbólico, cheio de simbolismo, né? Cheio de uma metáfora com a própria condição humana, com a questão existencial, né? Mas o que eu acho interessante, os momentos que mais me marcaram nessa obra, nenhum deles diz respeito ao final, foram momentos que me fizeram refletir muito. Um deles, veja, e aí ainda não contei a história, mas para você que leu sabe o que eu vou dizer. Um deles é quando, ao retorno à sua cidade do Drogon, né, o personagem principal, ele volta, deixa o forte depois de 4 anos para rever familiares, rever uma potencial esposa, né, e toda essa decepção dele com o seu retorno à sua cidade natal é muito bem descrita em minúcias, e sobretudo a conversa que ele teve justamente com a sua potencial noiva. Eu diria que foi um momento muito alto nessa obra, para mostrar a questão da perda de raízes, né, perda de laços pelo afastamento, algo que eu acho que acontece com todos nós, como eu disse, é uma obra que fala a todos nós. Quem já não se sentiu, digamos, às vezes uma pessoa que é extremamente próxima, íntima, com quem você tem uma facilidade enorme de conversar, e aí passa 10 anos afastada de você, quando vocês voltam, não tem nem assunto, né? Quem já não passou por isso? E outro momento que eu acho que foi magistral na obra, talvez tenha sido o momento que eu mais apreciei na obra, tenha sido o momento em que houve a percepção do protagonista da passagem do tempo, no momento em que ele, digamos, encena uma situação em que ele, poderia dizer, bateu um déjà vu, porque ele se percebe repetindo uma mesma cena do começo do livro, quando ele era jovenzinho e estava chegando ao forte. Só que de papel trocado. Ele, nesse momento, era a pessoa que recebia o jovenzinho para o forte, né? E ele era o veterano. E até as falas praticamente são as mesmas, as circunstâncias, os pensamentos são os mesmos. A descrição é realmente magistral na obra, essa parte. Eu considero que foi um dos momentos altos, muito altos nessa obra. Como eu falei, o final é extremamente simbólico, e eu pretendo aqui nessa análise ser o mais sucinto possível no que diz respeito ao enredo. Pretendo falar assim de forma resumida, tenho algumas anotações dos momentos básicos para dar uma resumida, não pretendo me estender muito para poder, ao final desse vídeo, fazer aí sim o que eu acho que é mais relevante, que seria uma análise, um campo de comentários, uma análise interpretativa, né, a respeito desse texto. Mas antes de o começo, gostaria demais de agradecer os amigos que apoiaram o canal
até aqui, mesmo porventura não tendo condições de continuar o apoio, fico muito agradecido, muito lisonjeado, assim, ajudou, contribuiu enormemente. E para você que ainda não contribuiu ou não pensou nessa possibilidade de apoiar o projeto, eu convido você a esse apoio, porque, de fato, é uma maneira que a gente pode aí, em alguma medida, reinvestir e, claro, né, poder expandir a ideia de esse desejo, né, de aperfeiçoamento do gosto, do temperamento através da arte, da cultura, que isso possa ser uma centelha difundida cada vez para mais e mais pessoas. De certa forma, essa a intenção, o propósito, né, do trabalho aqui que a gente faz. E quem deseja apoiar de forma mensal, tem disponibilizado aqui embaixo no link, no campo de descrição do vídeo, o Apoia-se. E quem que eventualmente deseja fazer uma contribuição avulsa, tem também o Pix, né? Além disso, claro, convidar você que participa aqui, costuma assistir os vídeos, né, a participar dos grupos de debate, discussão, troca de influências, até mesmo amizade, né? Lá no Facebook tem um grupo e no WhatsApp tem outro, ou também para me seguir no Instagram, todos os links disponibilizados aqui no campo de descrição. Hoje eu vou brindar a vida aqui com uma aguinha, um brinde à vida, é o propósito aqui desse canal. E vamos que vamos. Fazer um breve resumo, né? O Giovanni Drogo é promovido a oficial. Logo no começo do livro, o Giovanni Drogo é promovido a oficial, mas ele não fica tão feliz quanto esperava. Acho que isso, eu gosto de começos que já dão assim, já mostram pro que veio, né? Eu diria, o autor já mostra pro que veio. O começo já, porque pode-se dizer, é o resumo da coisa, né? Você atinge o seu objetivo e não fica tão feliz quanto esperava. Isso fala muito da personalidade da obra, da própria obra, o caráter da obra, né? Um caráter de questionamento existencial. Bom, a partir disso, pode-se dizer, ele foi destacado por um forte longínquo, longe da cidade onde ele foi criado, onde ele morava junto com a mãe. E ele te cria toda uma espécie de expectativa imaginativa a respeito desse forte, que é para onde ele foi destacado como oficial. E ele se encaminha, vai se distanciando da cidade, ficando cada vez mais, digamos, isolado, né? Se aproximando cada vez mais do nada, né? De áreas longínquas, desérticas e estranhas a ele, né? Até que ele se defronta finalmente, de forma muito resumida, com o forte propriamente dito. E pode-se dizer que o forte se mostra para ele como, num primeiro momento, né, como uma enorme decepção, né? Ele é recebido pelo Capitão Ortiz, que vai ser um personagem aí importante na obra, né, que é justamente quem vai fazer o papel de veterano, que o recebe ele como novato no forte, e vai, digamos, ter aí essa primeira cena em que ele é o novato chegando. E ele se decepciona profundamente. Digamos, o forte causa nele um impacto negativo muito forte, e a vontade dele imediata é sair dali correndo, né? E é basicamente exatamente assim que ele reage no primeiro dia. Ele tenta já de cara arrumar um jeito de sair dali, né? De desistir do seu destacamento. E aí o que acontece. Ele, nessa tentativa de providenciar isso, ele é recebido lá pelo oficial, o Mate. O Mate é alguém, digamos, ardiloso o suficiente, sabe mexer com o psicológico e tenta mostrar que, assim, as portas estão abertas para que ele saia a hora que ele quiser, mas ao mesmo tempo lhe causa um constrangimento no que diz respeito à hombridade, à honra, mexe com os brios, né? E veja, essa questão da dignidade, honra, sobretudo no meio militarista, que é real, né? No homem comum já é também, mas na obra vai ser muito trabalhada essa ideia de morte honrosa, né? Ou de vida honrosa em função de uma morte honrosa. E esse apelo a essa questão da hombridade é feita justamente de forma muito sutil pelo Mate, de forma a deixar constrangido o Giovanni Drogo a simplesmente abandonar, né? Abandonar o forte. Seria uma atitude covarde dele, fica bem nítido. E o Mate ainda sugere que o Drogo, para fazer isso, tenha que fazer, digamos, uma
o fingimento, né? Fingir que estava doente. O próprio Mate sugere isso para ele, que tudo isso mexe com os brios e a honra, né? A hombridade do Giovanni Drogo, que obviamente se sente propelido a permanecer no forte, né? Ele diz, não, isso é demais, eu não vou ter coragem de entrar numa farsa desse tamanho para sair daqui. Vou encarar, são 4 meses, a princípio a ideia era que ele ficasse apenas 4 meses. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Esses 4 meses passam voando, todos os dias se parecem extremamente iguais, algo que me lembrou até um filme, um filme que eu recomendo, com o Bill Murray, o Bill Murray é O Feitiço do Tempo, justamente a ideia de que você está preso numa repetição de rotina. É fantástico esse filme, e esse livro me lembrou, 2 filmes, nesse momento me lembrou o filme Feitiço do Tempo, né? Você está preso na repetição, na mesmice, tudo acontece do mesmo jeito, igual. Imagina isso ainda mais dentro de um ambiente em que a rotina procedimental é militarista, extremamente cheia, circunscrita a regulamentos, enfim. E inclusive, nesse primeiro momento, há digamos, os primeiros contatos que o Giovanni Drogo faz com as pessoas do forte, né? Entre elas tem um burocrata, né? O Tronk. E o Tronk é alguém que me lembrou minha passagem, particularmente em instituição pública, em que, de fato, a gente encontra muitos Tronks na vida ali. Pessoas que não fogem de forma nenhuma à rotina de trabalho, aos regulamentos, às regras, por mais absurdo que seja o cumprimento das regras. Você vê que não tem o menor sentido você cumprir a regra dentro daquela circunstância, mesmo assim a pessoa cumpre como se fosse o Chaplin em tempos modernos batendo um parafuso inexistente quando já estava no intervalo de trabalho, né? As pessoas são assim. E acredito plenamente que nos meios militares seja assim também. Porque pelo menos na parte burocrática que eu vivenciei em setor público era exatamente isso. E o Tronk é essa figura, né, que segue as regras mesmo quando não tem o menor cabimento. E o livro mostra muito bem isso. Achei um barato, né, esse personagem. O deserto, né, ele é um deserto que margeia uma área em que teria possibilidade de invasão dos tártaros, um povo, né, fronteiriço com a região lá da Itália. Mas a verdade é que todas as circunstâncias mostram que a possibilidade de invasão beira a nulidade, vamos dizer assim, né? Não há muita possibilidade de invasão dos tártaros. A existência daquele forte é uma existência inútil, tal qual se sente cada um deles ali exercendo um papel inútil, né? E todos buscando trazer significado à vida deles e ao mesmo tempo querendo ter alguma espécie de atitude honrosa, né? Todos sonhando em ser condecorados com alguma honra verdadeira, né? Que eles justificasse aquela existência daquele forte. Então o Drogo ele é advertido de que o forte exerce uma espécie de poder psicológico sobre as pessoas que ficam ali por muito tempo e que impedem que essas pessoas consigam efetivamente abandonar o forte, né? Ele é advertido e, de fato, isso é o que acaba acontecendo com ele, porque ele vai, aquilo que no começo ele assombra, ele causa uma repulsa enorme, à medida em que ele vai incorporando na vida dele aqueles procedimentos, aqueles hábitos, ele vai, ao mesmo tempo, criando uma zona de conforto, né? E se adequando até criar uma espécie de laço, de nova raiz, de dependência para com o forte. E o forte cria nele um vínculo, um elo, no qual ele não consegue mais abdicar, ele é tomado pelos mistérios, inclusive mistérios psicológicos no forte, né? A rotina de procedimentos, por mais que não tivesse o menor significado, vai adquirindo um significado próprio psicológico, né, na vida. E a vida vai passando muito rápido e você vai apenas... Veja como é um livro que acaba falando um pouco de todos nós, né? A vida vai passando muito rápido e você vai sendo tomado, não sabe pelo quê, por um mistério da vida, porque você apenas repete as mesmas coisas todos os dias. E o deserto, como eu falei, que é fronteiriço, né? E que nunca, de fato, se prontifica a ter uma invasão que justificasse ali aquela guarda. Então o tempo passa correndo, voando, e depois de 4 anos, ao invés de 4 meses, né, como ele inicialmente pretendia ficar, ele finalmente acaba conseguindo a tal licença para voltar para a sua cidade natal.
E aí que entra a parte em que eu comentei no início desse vídeo, em que ele tenta se reambientar junto a familiares, a própria mãe com quem ele morava, e ele começa a se decepcionar profundamente. Os irmãos já estão crescidos, cada um na sua casa trabalhando de um jeito totalmente diferente sem ter assunto com ele. Os amigos também já se casaram, os amigos, nenhum deles estão ali para poder resgatar os velhos tempos. O affair dele, ele não consegue emplacar uma conversa como nos velhos tempos, com a intimidade que tinha, com essa potencial noiva dele, e ele vai se sentindo sem raiz, desenraizado no próprio local de nascimento dele, né? E aí, veja, o filme que me lembra essa parte da obra é o filme Um Sonho de Liberdade. Lá no final do filme, o momento em que um dos presos, que passou a vida inteira na penitenciária, já com seus, eu não me lembro aqui, os seus 70 anos, não sei qual a idade exatamente, mas ele já muito velho, finalmente é liberado para ir para casa. E que eu estou falando do filme, né? Um Sonho de Liberdade. Aliás, um filme que eu recomendo demais, um filme maravilhoso, né? Com o Tim Robbins e o Morgan Freeman, né? E aí esse preso volta para casa liberado da penitenciária, depois de passar quase a vida toda dele na penitenciária. E ele não consegue ter motivo. Inclusive o mundo já mudou, tecnologia, carros que não haviam na época quando ele era jovem, e ele não tem sentido existencial. A vida dele era o presídio, né? Então, a partir do momento que o presídio liberou ele, ele perde significado existencial e ele termina se enforcando na obra, né? No filme do Um Sonho de Liberdade. Por isso que me lembrou muito esse momento do Giovanni Drogo, que ele volta para casa para se ambientar e não consegue, né? Lá ele não tem mais laço nenhum. E aí, mais uma vez, ele se vê, digamos, ainda mais preso sentimentalmente ao nada, que é a rotina sem significado no forte. E aí, veja, é interessante a psicologia humana, né? Quando você está preso numa circunstância que não tem significado, você começa a criar significados próprios, que é o que vai acontecendo. Vai se criando todo tipo de suspeita fantasiosa sobre possíveis invasões. Tem um amigo dele que tem um binóculo e começa a avistar manchas negras, e isso cria-se em cima disso toda uma expectativa enorme de que pudesse ser finalmente a invasão esperada, que pudesse trazer aí significado à existência do forte, à vida deles, né? E a tão esperada batalha honrosa que lhes trouxesse o orgulho de morrer ou de viver, enfim. Só que é interessante porque nesse primeiro momento das manchas pretas, né, o que se descobre na prática é que não era um exército inimigo, mas eram... Olha, eu estou começando a dar spoiler, né, quer dizer, antecipações, né? Então, se você ainda não leu a obra, talvez seja o momento de passar o vídeo lá para o final para ver a análise, ou não, né, ou voltar aqui quando tiver lido. Mas, enfim, ele começa a... descobre que, na verdade, eram apenas cavalos, né, de uma cavalaria que ele que tivesse ali se destacado da cavalaria. Mas o interessante é que essa descoberta é feita por meio de um dos subalternos, um soldado lá, que toma uma iniciativa própria, improvisada, fora das rotinas, dos regramentos, de ir lá, descer, sair do forte e pessoalmente investigar, né? E o interessante é o seguinte, é que quando você está numa rotina estabelecida, e eu vi muito isso, né? Quando você está dentro de uma rotina estabelecida, uma cascata de eventos do qual se espera a reação de todos em cascata de forma sistemática, né? Exatamente como o Chaplin lá batendo no martelo, né? Você perde a espontaneidade, você perde a ideia de iniciativa, e tudo o que for improviso passa a ser mal visto, né? Tudo que for espontâneo passa a ser mal visto como desobediência. Então, aquela atitude daquele soldado foi uma afronta para os seus superiores, ele ir lá pessoalmente fora do regulamento. E aí, veja, ele era um soldado novato, ele não tinha senha para voltar, porque ali tudo era feito por meio de senha. E aí é interessante como as coisas andam em direção a uma situação trágica, porque ele volta sem a senha, e por mais que todos estivessem vendo que era um dos soldados integrantes daquele batalhão,
né, o fato dele não ter a senha é encarado como se ele fosse um inimigo. Né? Então todos estão ali, estão vendo que ele não é o inimigo, mas ele não tem a senha. Então veja até que ponto vai a burocracia humana, porque ele vai, inclusive, ser morto a tiro porque não tinha a senha. Né? Isso mostra o quanto a questão do regulamento está acima de tudo, inclusive da própria vida de um amigo. Né? Um amigo pessoal dele, de atirador de elite, na frente, obviamente, do seu superior, que esperava para ver qual ia ser a atitude regulamentar dele, se ele ia ser um ser humano ou se ele iria ser um soldado. Né? Que se ele teria essa coragem de ser um ser humano, de ter uma atitude humana ali na hora em que estava com um amigo dele sem a senha. E ele obedece às regras, né? Ele larga, abdica do lado humano dele e se mostra um soldado, um atirador de elite, que era o que se esperava dele. Então ele atira e ainda é, digamos, bem visto pelos superiores porque fez o seu papel, né? Cumpriu o seu papel dentro da engrenagem, vamos dizer assim. Isso fala muito, né, do ser humano quando tem a sua lógica abstraída por sistemáticas e regramentos. Infelizmente fala muito do ser humano. E a seguir adiante se descobre que aqueles cavalos eram de um destacamento de uma cavalaria fronteiriça, não era propriamente uma invasão, mas era um objetivo de demarcação de fronteiras, era uma missão diplomática. E o próprio Forte resolve destacar algumas pessoas para aquela região ali para poder ajudar nessa definição fronteiriça. E é quando um dos oficiais, o Augustina, morre a caminho da escalada de montanhas para poder chegar na região da fronteira, porque teve a infeliz escolha de ir com uma bota, sofreu horrores para subir ali com a bota, e depois eles não conseguiram, houve uma má escolha da área em que eles iriam escalar, e todo o batalhão ficou preso. Ali o tempo mudou radicalmente, começou a ficar muito frio, e o Augustino já tinha sofrido horrores ali com a bota para acompanhar o batalhão. Ali ele acaba sendo envolvido por toda uma circunstância péssima e eles acabam tendo que acampar ali e ele não resiste e morre. Né? Mas, veja, acaba sendo um dos poucos que tem uma morte considerada honrosa, porque pelo menos ele, apesar de ter sido fruto de uma péssima escolha, né, ter ido de botas para uma escalada, ele morreu a serviço, vamos dizer assim. Né? E aí eu destaco, como eu falei, um dos melhores partes do livro é quando o Giovanni Drogo, já envelhecido, se percebe reencenando um momento que ele estava jovenzinho chegando ao forte, só que no papel trocado, agora ele é o veterano e está recebendo o novato. Essa parte também é maravilhosa na obra, maravilhosa, porque você mesmo vai identificando que as falas e os pensamentos são muito próximos do que aconteceu no início do livro, só que em papéis trocados. Então, um momento muito legal do livro. Né? E, por fim, pode-se dizer que o Giovanni Drogo se vê enganado, de certa forma, por todos, porque ninguém ali estava falando, parecia que todos ali estavam muito felizes de permanecer no forte, mas a verdade é que não, todos eles tinham um pedido, um requerimento oficial para sair quando pudesse, e de fato é o que acaba acontecendo. Né? Em determinado momento, as decisões de cima, verticais, decidem que aquele forte, reconhecem que aquele forte ali não é tão importante assim, resolvem licenciar, tirar dali, deslocar dali quase metade, né, das pessoas, e o Giovanni Drogo não está, apesar de ter requerido, não está entre elas, porque não é tão antigo assim. Então isso causa uma enorme decepção, uma espécie de revolta dele, se sente enganado em relação a todas aquelas pessoas que deixaram o forte. Né? E qual não é a grande surpresa que depois de tudo isso, com o forte reduzido a metade do contingente, acaba que, de fato, vai haver uma invasão pelo deserto, justamente na área em que está o forte. Mas o Giovanni Drogo, nessa hora, vamos dizer assim, por uma questão de lei de Murphy, ele está seriamente adoecido. Né? Então, no momento em que finalmente ele ia ganhar o significado de estar ali, ele não consegue fazer o seu papel e, ao contrário, ele está atrapalhando a tropa. E aí o superior dele acaba concedendo uma licença para que ele saia do forte justamente no momento em que ele iria poder fazer a sua batalha de vida ou morte honrosa. Né? E o livro vai terminando assim, ele profundamente triste de ser destacado justamente no momento em que ele iria adquirir algum significado existencial.
Por isso que eu disse que o final é tão simbólico, porque praticamente pode dizer que a caminho de casa, saindo do forte, no momento em que finalmente ele havia finalmente a invasão que justificava toda a sua vida perdida, desperdiçada ali. Ele saía enquanto outras pessoas chegavam para poder entrar na batalha, pessoas que não fizeram por merecer, que não passaram a vida toda ali. Então ele se sente profundamente injustiçado pelo destino, mas ao mesmo tempo ele encontra um conforto porque a batalha final dele vai ser com a morte, que é, digamos, o inimigo ontológico máximo que se poderia esperar, em que não haveria luta mais honrosa senão com a própria morte. Então o livro acaba tendo esse final extremamente simbólico e metafórico, belíssimo, poético, pode-se dizer assim, né? E assim, fazendo uma breve análise, né, do que se poderia depreender dessa obra, né? Primeira coisa é que, sem dúvida, é uma busca por significado existencial a todo momento, mesmo que seja um significado, vamos dizer assim, tomado, né, despersonalizado, desprovido de vida, né, uma sistematização, né, da vida, né? Você deixa a vida passar rápido e você não sabe por quê, porque você repete os mesmos procedimentos de forma mecanicista, sem raciocinar sobre eles. E também mostra que não exercer o seu livre-arbítrio, deixar as coisas, deixar a vida te levar, ou seja, não escolher, também é uma forma de escolha. Né? Por mais que nós queiramos dar um bypass na nossa vida e dizer, não, deixa a coisa acontecer, não quero ter que escolher, a vida vai escolhendo por si mesma, e isso é uma escolha. Né? Além disso, a gente pode mencionar a questão da passagem do tempo como algo que nos assombra, né, pela velocidade com que ela ocorre e pela forma como ela nos ataca, né, e como ela repete circunstâncias e como ela nos tira a raiz, né? A gente sofre esse ataque do devir o tempo todo na vida da gente. Existem obras momentos que nos fazem refletir sobre isso. Tem um filme que, se não me engano, com Paul Newman, O Indomável, né? Que menciona, tem uma hora que ele vai para casa dele, quando da infância dele, ali eles têm um ataque do devir. Por quê? Porque eles percebem a passagem do tempo e a casa em que ele foi criado com os pais dele, o tempo passou e ele se defronta ali com essa passagem do tempo e aquilo agride ele profundamente, interiormente, ele fica aflito, angustiado por ver que ele não teve controle sobre essa passagem do tempo. Então isso é algo que se mostra presente na obra e é psicologicamente muito forte, né? Seja na nossa vida, seja na obra. Muito, muito interessante de ser visto. E como fazer para fugir disso, né? A filosofia apresenta, muito, muito interessante estudar isso, né? Bom, a necessidade de pertencimento e despertencimento, vamos botar em despertencimento aqui entre aspas, né? A necessidade de pertencimento é algo presente em todos nós sentimos, é muito difícil para o ser humano assumir a responsabilidade, ter a coragem de viver de forma isolada, sozinho, né? Sem ter que um bando, sem ter que um monte de gente que concorde, né? Viver de forma outsider, vamos dizer assim, né? E isso é mostrado, né, na obra. Ele está, digamos, inserido no contexto familiar dele, ele se desloca, arrancado dali para o forte, e o forte é agressivo para ele. Mas à medida em que o tempo vai passando, ele vai criando hábitos, ele vai começando a criar o laço com aquela região, e vai criando aí uma necessidade de pertencimento, e essa necessidade de pertencimento ao bando faz com que ele mesmo comece a aderir àquelas rotinas e pare de se questionar em relação aos procedimentos sem sentido. Ele mesmo começa a adotar esses procedimentos sem sentido. Então há uma busca pelo hábito, por uma criação de zona de conforto. De certa forma, todos nós padecemos disso, né? Uma mortificação em vida, em alguma medida, todos nós temos justamente pelo hábito, né? Porque é uma tendência humana buscar a zona de conforto, de estar cercado de pessoas que não vão entrar em conflito com você em nenhum momento porque estão dentro de uma mesma rotina. Mas sem dúvida que a busca por significado é talvez o que marque mais essa obra, e que traga aí um traço forte de caráter na personalidade do Giovanni Drogo, que é alienado da batalha final, que daria sentido existencial a tudo que ele viveu, né? Mas que uma vez que ele lhe seja subtraído, o que lhe resta, coitado, é encontrar significado existencial na própria morte. Veja que trágico, né? E que ironia, né? É isso. Essa é a análise
dessa obra que eu recomendo demais. Estou aqui empobrecendo naturalmente essa obra, sempre insisto nisso, porque o propósito desse canal não é que você venha aqui, assista uma resenha e pronto, acabou. Não, o propósito é acender essa chama, essa centelha, que você queira, você diga, poxa, interessante essa obra, eu acho que eu vou ler. Esse é o propósito. O propósito é incentivar você a buscar essa leitura, porque ela com certeza vai acrescentar profundidade na sua experiência humana. É isso, gente. Não quero me alongar muito mais. Espero que esse vídeo tenha sido, de alguma forma, satisfatório, tenha te trazido interesse, curiosidade. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!